Imagine-se em meio a uma tempestade. Não uma chuva comum, mas um vendaval que ameaça derrubar tudo o que você construiu. Você grita por ajuda, mas o céu parece em silêncio. É nesse momento, quando tudo parece perdido, que a verdade revelada por John MacArthur se torna como um farol em meio à escuridão. Poucos conhecem essa explicação de MacArthur. Não está nas pregações emocionais ou nos discursos superficiais que viralizam nas redes sociais. É um socorro real, bíblico, e muitas vezes ignorado por aqueles que mais precisam dele. Para MacArthur, o problema não está na ausência de Deus, mas na maneira como temos sido ensinados a esperar o socorro. E para entender isso, precisamos voltar ao ponto onde tudo começa: nossa visão distorcida da providência divina. Imagine estar em um vale escuro. Você já orou. Você já clamou. Mas o socorro não veio. Você já esteve nesse lugar? O tipo de sofrimento que te quebra em silêncio, que não dá mais para compartilhar. Você olha para os céus e pergunta: Deus, o Senhor está me ouvindo? Você conhece a promessa. Você conhece a Bíblia. Você sabe o que está escrito no Salmo 121. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Mas a resposta demora, e a angústia cresce. Talvez até hoje ninguém tenha te explicado o verdadeiro significado dessas palavras. Talvez você nunca tenha entendido o que realmente significa socorro de Deus. Mas hoje você vai entender. A explicação de John MacArthur pode mudar a forma como você enxerga cada momento difícil da sua vida. John MacArthur nunca foi um pregador sensacionalista. Ele não prega promessas doces. Ele prega verdades duras e gloriosas. E quando ele ensina sobre o socorro que vem do alto, ele não fala de um livramento mágico. Ele não fala de uma fuga repentina. Ele fala de algo mais profundo, mais sólido, mais eterno. Segundo MacArthur, o verdadeiro socorro de Deus não é um milagre que muda as circunstâncias, é uma presença que transforma o coração dentro delas. E isso muda tudo. Porque talvez você tenha orado pedindo que Deus te tirasse da tempestade, mas Ele veio e te sustentou dentro dela. Talvez você tenha esperado portas abertas, mas Deus veio com força para você aguentar a espera. Esse é o socorro que vem do alto. E MacArthur explica: quando o salmista pergunta de onde me virá o socorro, ele não está em dúvida, ele está lembrando a si mesmo. Ele está pregando para a própria alma. Porque há momentos em que você precisa fazer isso. Você precisa pregar para a sua alma. Você precisa dizer: ei, coração, escute, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é qualquer socorro, não é qualquer ajuda. É a ajuda daquele que moldou o universo com a palavra. Mas por que ele demora? Porque o choro dura mais do que você acha que pode aguentar. John MacArthur responde com algo que pode chocar muitos. A demora de Deus nunca é descuido, é desígnio. Ele não chega quando você quer. Ele chega quando é necessário. E aqui está o ponto central da explicação de MacArthur que muitos ignoram. O verdadeiro socorro de Deus não é sobre livramento rápido, é sobre sustentação constante. Você entende isso? Quando Deus sustentou Elias no deserto, não o tirou de lá imediatamente. Quando Deus ouviu o choro de Ana, ela ainda precisou esperar o tempo da promessa. Quando Jesus orou no Getsêmani, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. O cálice não foi afastado, mas Deus deu força para suportá-lo. Esse é o tipo de socorro que poucos querem, mas é o único que transforma. E talvez seja esse o socorro que está vindo até você hoje. Talvez você esteja esperando que Deus mude tudo ao seu redor, mas o que Ele quer é mudar você por dentro. Ele quer te dar resistência, quer te dar fé, quer te dar paz em meio à guerra. Então, da próxima vez que você elevar os olhos para os montes, lembre-se: o seu socorro não está nos montes, não está no dinheiro, não está nas pessoas, não está na solução rápida. Está no Senhor.
que fez os montes, que fez os céus, que fez você. Você já pensou por que Deus, sendo todo-poderoso, simplesmente não remove o sofrimento da nossa vida? Porque Ele permite noites em luto, dores que esmagam o peito, orações que parecem não passar do teto. Para John MacArthur, a resposta é clara e profunda. Deus está mais interessado na sua santidade do que na sua felicidade. Isso não é o que o coração humano quer ouvir, mas é o que ele precisa. Porque enquanto muitos pregadores modernos prometem um evangelho de conforto, MacArthur nos confronta com a realidade de um Deus que molda filhos com sofrimento e não com facilidades. Ele diz: o sofrimento é o forno da fé. É nele que o caráter é purificado, que o orgulho é queimado e que a verdadeira dependência de Deus é forjada. E aqui está um ponto que poucos compreendem. O socorro de Deus não é apenas uma resposta ao seu clamor, é uma escola para a sua alma. Vamos voltar ao Salmo 121 por um momento. Ele não começa com respostas. Ele começa com perguntas. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E MacArthur destaca que os montes ali representam um lugar de incerteza. Na cultura hebraica, os montes poderiam ser lugares de culto pagão. Ou seja, o salmista está cercado por opções falsas de ajuda. Ele olha para tudo ao seu redor e se pergunta: é de lá que vai vir a minha resposta? E então ele se corrige. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é qualquer socorro, não é qualquer ajuda. É a ajuda daquele que moldou o universo com a palavra. Mas por que ele demora? Porque o choro dura mais do que você acha que pode aguentar. John MacArthur responde com algo que pode chocar muitos. A demora de Deus nunca é descuido, é desígnio. Ele não chega quando você quer. Ele chega quando é necessário. E aqui está o ponto central da explicação de MacArthur que muitos ignoram. O verdadeiro socorro de Deus não é sobre livramento rápido, é sobre sustentação constante. Você entende isso? Quando Deus sustentou Elias no deserto, não o tirou de lá imediatamente. Quando Deus ouviu o choro de Ana, ela ainda precisou esperar o tempo da promessa. Quando Jesus orou no Getsemane, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. O cálice não foi afastado, mas Deus deu força para suportá-lo. Esse é o tipo de socorro que poucos querem, mas é o único que transforma. E talvez seja esse o socorro que está vindo até você hoje. Talvez você esteja esperando que Deus mude tudo ao seu redor, mas o que Ele quer é mudar você por dentro. Ele quer te dar resistência, quer te dar fé, quer te dar paz em meio à guerra. Então, da próxima vez que você elevar os olhos para os montes, lembre-se, o seu socorro não está nos montes, não está no dinheiro, não está nas pessoas, não está na solução rápida. Está no Senhor, que fez os montes, que fez os céus, que fez você. Você já pensou por que Deus, sendo todo-poderoso, simplesmente não remove o sofrimento da nossa vida? Porque Ele permite noites em claro, dores que esmagam o peito, orações que parecem não passar do teto. Para John MacArthur, a resposta é clara e profunda. Deus está mais interessado na sua santidade do que na sua felicidade. Isso não é o que o coração humano quer ouvir, mas é o que ele precisa. Porque enquanto muitos pregadores modernos prometem um evangelho de conforto, MacArthur nos confronta com a realidade de um Deus que molda filhos com sofrimento e não com facilidades. Ele diz: o sofrimento é o forno da fé. É nele que o caráter é purificado, que o orgulho é queimado e que a verdadeira dependência de Deus é forjada. E aqui está um ponto que poucos compreendem. O socorro de Deus não é apenas uma resposta ao seu clamor, é uma escola para sua alma. Vamos voltar ao Salmo 121 por um momento. Ele não começa com respostas. Ele começa com perguntas. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E MacArthur destaca que os montes ali representam um lugar de incerteza. Na cultura hebraica, os montes poderiam ser lugares de culto pagão. Ou seja,
o salmista está cercado por opções falsas de ajuda. Ele olha para tudo ao seu redor e se pergunta: é de lá que vai vir a minha resposta? E então ele se corrige: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é qualquer socorro, não é qualquer ajuda, é a ajuda daquele que moldou o universo com a palavra. Mas por que ele demora? Porque o choro dura mais do que você acha que pode aguentar. John MacArthur responde com algo que pode chocar muitos. A demora de Deus nunca é descuido, é desígnio. Ele não chega quando você quer, ele chega quando é necessário. E aqui está o ponto central da explicação de MacArthur que muitos ignoram. O verdadeiro socorro de Deus não é sobre livramento rápido, é sobre sustentação constante. Você entende isso? Lembra de Lázaro? Jesus esperou 4 dias para ir até o túmulo. Parecia descaso, mas era a glória sendo preparada. Jesus chegou e não apenas curou, ressuscitou. Se ele tivesse ido antes, teria feito um milagre, mas como foi depois, fez algo ainda maior. Então anote isso na sua alma. O atraso de Deus não é ausência, é estratégia. MacArthur diz: quando Deus demora, é porque Ele está construindo algo que você ainda não vê. Seu papel não é entender, é confiar. E talvez essa seja a resposta que você precisava hoje. Você está orando há dias, meses, anos. Deus ouviu a primeira palavra, mas Ele está ensinando algo entre a oração e a resposta. Algo que só pode ser aprendido no silêncio. E aqui entra uma verdade que pode mudar sua jornada. O socorro de Deus nem sempre vem com a forma que você espera, mas sempre vem com o propósito que você precisa. Às vezes será uma cura, outras, uma força interior que você nunca teve antes. Às vezes será um livramento, outras, será a coragem de continuar mesmo sem livramento. E sempre, sempre será para o seu bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, verso 28. MacArthur nos desafia: pare de orar apenas por soluções. Comece a orar por transformação. É ali que o verdadeiro socorro começa. Não quando a situação muda, mas quando o seu coração muda em meio à situação. Vamos concluir com a promessa eterna de proteção divina, o olhar escatológico de MacArthur sobre o cuidado de Deus e o convite final à confiança plena, mesmo nos dias mais sombrios. Você já percebeu como às vezes parece que a vida é uma sequência de batalhas? Problemas na família, pressões financeiras, ataques emocionais, desilusões espirituais? E quando tudo isso acontece ao mesmo tempo, é como se a alma gritasse: Deus, onde está o teu socorro? É aqui que John MacArthur nos entrega uma das verdades mais esquecidas do Evangelho. O verdadeiro socorro de Deus não é apenas temporal, é eterno. MacArthur nos leva ao Salmo 121 uma última vez. Ali, o salmista declara com confiança: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121, verso 8. Essa não é apenas uma promessa para hoje, é uma garantia para sempre. E o que isso significa? Que enquanto você enxerga apenas o agora, Deus já está no seu amanhã, preparando o caminho, removendo armadilhas, fortalecendo o seu espírito e guiando você para o destino final da fé, a eternidade com Ele. MacArthur deixa claro que os cristãos de hoje esqueceram uma verdade que sustentou os mártires, os reformadores, os apóstolos. O objetivo final de Deus não é nos livrar do sofrimento, é nos conduzir através dele rumo à glória. E isso muda a perspectiva, porque de repente a dor tem um fim, o vale tem uma saída, a tempestade tem limite, e esse limite não é a sua capacidade, é a fidelidade de Deus. Mas o que é esse socorro eterno? Segundo MacArthur, o socorro eterno se manifesta em 3 dimensões: preservação espiritual, mesmo quando tudo falha, Deus preserva a sua fé.
Ainda que o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73, 26. Isso significa que você pode perder força, mas não perderá a fé, porque é Deus quem a sustenta. Intervenção invisível. Há momentos em que você nem percebe, mas foi livrado. MacArthur conta: só na eternidade entenderemos quantos livramentos recebemos e nem percebemos. O pneu que furou e te atrasou, te livrou. A porta que se fechou, te protegeu. A dor que te fez parar, te salvou. Deus está agindo nos bastidores. Glorificação final. Esse é o ápice do socorro. O momento em que toda lágrima será enxuta, todo sofrimento será apagado e todo inimigo será vencido. MacArthur explica: Cristo não morreu para nos dar conforto terreno, morreu para nos garantir vitória eterna. Por isso, mesmo que o socorro pareça demorado, ele já foi garantido na cruz. Mas talvez você esteja ouvindo isso e pensando: mas eu continuo fraco, continuo com medo, continuo com dúvidas. E MacArthur responderia: então você está exatamente onde Deus quer que você esteja, porque a força dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Lembre-se de algo crucial: o socorro de Deus não é apenas um livramento, é uma presença. Presença no fogo, como com Sadraque, Mesaque e Abednego. Presença na cova, como com Daniel. Presença na prisão, como com Paulo. Presença na cruz, como com Jesus. Se ele não te livrar do vale, ele vai caminhar com você dentro dele. E aqui está o convite final. Você confia em Deus o suficiente para continuar, mesmo sem ver, mesmo sem entender? MacArthur nos chama a esse tipo de fé. A fé que não depende de milagres, mas depende da palavra. A fé que não exige explicações, mas descansa nas promessas. A fé que diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3, versículos 17 e 18. O socorro de Deus não falha, não atrasa, não erra. Ele vem, sempre vem, no tempo certo, na medida certa, com o propósito certo. E se você crer, mesmo hoje, mesmo agora, mesmo neste exato momento, você pode declarar como o salmista: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E é tudo isso que você precisa saber. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.